Vai, amor, anda. Mas eu não tô vendo nada. Mas eu tô falando, pode ir. Dá mais um passo. Mais um? Isso, mais um. Ai, foi. Boa, continua. Mais um. Mais um. Mesmo? Pode ir, pode ir. Foi. Mais um? E agora, pessoal do canal? Vocês acham que eu devo falar pra ela andar mais um passo? Amor, e aí, gente? Eu dou esse passo de fé? Vai, amor, pode ir, chegou. Vou mesmo, hein? Pode ir. Pula. Vai. Aê, boa. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira Mendonça, eu sou psicóloga e ministra das crianças e dos adolescentes lá na PIB de São Paulo. E você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. Aqui você encontra toda terça-feira um vídeo de história bíblica e de quinta-feira um vídeo de aplicação prática para os vídeos de terça. Então, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não ficar por fora de nada. Vamos lá? Ter fé é como você ter que caminhar sem ver o caminho. Você tem que confiar em alguém ou em alguma coisa. Algumas situações da vida precisam que a gente tenha fé. Quando alguém fica muito doente e a gente não sabe quando ela vai melhorar. Quando a gente muda de casa, ou de cidade, ou de escola. A gente não sabe o que vai acontecer no novo lugar. Quando a gente quer que uma coisa aconteça muito, mas a gente não sabe direito se aquilo tem como acontecer mesmo. Então a gente tem que acreditar. Se as coisas não aconteceram ainda, não tem o que fazer. A gente tem que dar um passo no caminho de fé, o que às vezes não é nada fácil. Mas como a gente faz para conseguir ter fé? Quer saber? Então vamos lá, porque todas as nossas respostas estão aqui. A história de hoje está no livro de Gênesis, capítulos 12 e 15. Depois que Jó e seus filhos viveram muito felizes na terra, a humanidade continuou crescendo e se espalhando por toda a terra. Deus queria abençoar a humanidade que ainda tinha pecado e por isso não podia ser amigo de Deus de verdade ainda. Deus queria ter um povo que lhe obedecesse e tivesse fé nele. Através desse povo, ele abençoaria todos os povos da terra. Então ele escolheu um homem que morava com sua família numa cidade grande e importante do mundo antigo, chamada Ur. Ele se chamava Abrão. E aí aconteceu. Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei você famoso e você será uma bênção. Será? Algumas coisinhas eu não contei ainda. Digamos que esse pedido de Deus não era assim tão simples. Haviam alguns probleminhas nessa história. Abrão tinha 70 anos nessa época. Ele teria que começar uma aventura aos 70 anos. Abrão era casado com uma mulher muito linda chamada Sarai. Só que ela também era idosa e ela nunca tinha conseguido ter filhos. Deus disse que Abrão seria um pai de um grande povo. Mas como? Se eles não poderiam ter filhos? E agora, mesmo com todas essas questões, Abrão resolveu acreditar no que Deus tinha dito e obedeceu a sua ordem. Mais do que depressa, Abrão, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló arrumaram todas as suas coisas, juntaram o seu rebanho, chamaram os empregados e se despediram dos parentes que estavam naquela cidade para realmente seguir o caminho que Deus tinha ordenado, do jeito que ele queria. Uau! Abrão não tinha visto a nova terra ainda. Abrão não podia ter filhos e Abrão tinha 70 anos, mas mesmo assim, lá estava ele, na estrada, indo para a terra que Deus tinha mandado para ele. Foi uma viagem longa e difícil, eles tinham muitos animais para cuidar no caminho e eles dormiam em tendas. Mas Abrão não desistiu e continuou firme na viagem. Eles pararam um tempo em Harã e ficaram morando ali um tempo. E depois de um tempo, eles foram até Siquém. E ali, nessa região, Deus apareceu mais uma vez a Abrão e disse para ele que toda aquela região, toda aquela terra ali, seria então dele e dos seus descendentes. Você sabe o que é descendente? Isso mesmo! São os filhos, os netos, os bisnetos, isso aí! Mas de novo, gente, como que Deus ia dar toda essa terra para Abrão e para Sarai se eles não tinham nem filho ainda? Mas Abrão, gente, ele não se preocupava com isso. Ele ficou muito feliz em poder ver toda a terra de Canaã, tudo aquilo que Deus tinha falado que existia. E ele estava vendo agora com os próprios olhos. Ele acreditava no que Deus falava com ele. E ele fez um altar para comemorar e adorar ao Senhor naquele lugar. Gente, você percebe? Abrão não
acreditava que tudo aquilo ia dar certo porque ele simplesmente acreditava que daria certo. Pensamento positivo, pensamento positivo. Abrão acreditava na palavra que Deus tinha dito. Você acredita no que Deus diz para você através da sua palavra, a Bíblia? Você conhece a Deus de verdade? A Bíblia diz que Deus ama você, Deus fez você e nada do que Ele faz é errado. Ele sempre faz tudo certo, Ele é perfeito. Quando Ele diz uma coisa, Ele sempre cumpre. Todas as suas promessas se cumprem. E por isso podemos confiar que tudo que Ele diz é digno de confiança. Deus quer que tenhamos fé nele. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Abrão se aproximou de Deus porque acreditava que ele existia. Ele acreditava que Deus era bom e que recompensava aqueles que o buscam. Você também pode acreditar em Deus, aceitando a Jesus como seu Salvador. Deus enviou seu único Filho Jesus para morrer pelo seu pecado na cruz e assim limpar o seu coração. Jesus pode limpar o seu coração e te tornar amigo de Deus. Pede para Ele, conversa com Ele. Ele quer muito que você tenha fé nele, assim como teve Abrão. Agora, Abrão estava na terra de Canaã e Deus o abençoava em tudo o que ele fazia. Ele e seu sobrinho Ló estavam tendo muitos animais, ouro e prata. O campo em que eles estava ficando pequeno para os empregados, para a família dos dois. Então, eles decidiram se separar e ficar em terras vizinhas. Como Abrão não era egoísta, ele deixou Ló escolher onde gostaria de ficar. E Ló então escolheu a terra que ele achou mais bonita. Abrão não teve medo de dividir o que tinha. E por isso Deus o abençoava ainda mais. E você? Você sabe dividir o que tem? Bom, o tempo foi passando e nada de nenhum filho ir aparecendo por ali. Será que Deus tinha esquecido? Será que vale a pena mesmo confiar nas palavras que saem da boca de Deus? Gente, quando Abrão tinha 99 anos, ele era um vovozinho, gente. Quando ele tinha 99 anos, Deus o chamou para mais uma conversa. Esse dia foi tão especial que Deus mudou o nome de Abrão e de Sarai. Agora, Abrão passaria a se chamar Abraão, que significa pai de uma grande nação. Deus também mudou o nome de Sarai. Agora ela se chamaria Sara, que é filha do rei, pois muitos reis viriam a partir dela. Deus prometeu que dali a 1 ano, Sara e Abraão teriam um bebê. E depois de 1 ano... Gente, antes de continuar, clica aí no curtir se você está gostando dessa história. Isso faz com que mais crianças possam ouvir das histórias da Bíblia. Contamos com você. E depois de 1 ano, olha o nenenzinho lindo que nasceu. Isaac chegou, que alegria! Nossa, Abraão estava muito feliz e Sara também. Deus havia cumprido a sua promessa, como ele sempre faz. Vale a pena crer no que Deus diz. Abraão não teve fé nele mesmo, no que ele queria ou em alguma coisa. A fé dele estava firmada em Deus e no que ele disse. Hoje Deus fala com a gente através da Bíblia. Lá tem muitas ordens perfeitas e promessas maravilhosas de Deus para nós. E você, vai obedecer às ordens de Deus e confiar no que ele diz? Se você curtiu essa história, compartilha com todos os seus amigos para que eles também aprendam a ter fé como Abraão. E quinta-feira eu te espero para a aplicação prática da história de hoje. Até lá!